Olha aí, Francisco foi o primeiro, hein? Paz, mano. Glória a Deus. Paz sejam com todos, igreja. Aleluia. Paz, meu irmão. Que Deus abençoe vocês. Shalom, queridos. Bem-vindos. Se vocês puderem avisando o pessoal que nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre realidade espiritual. O que todo mundo quer saber e falar é que eu não aviso, né? Mas essa é a famosa live do deixar todo mundo doido. Vamos mandando os aviãozinhos aí, pessoal. O pessoal tá meio devagar, né? E o Deus da paz em breve esmagará Satanás. Shalom, Ira. Debaixo dos nossos pés. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a realidade espiritual. Aquilo que está no reino do Espírito não se vê, mas é real. Olha aí, Diana, muito bom. Deus abençoe. Esse tema aqui da realidade espiritual, para falar do mundo espiritual, daria um curso, né? Nós vamos pincelar algumas coisas, colocar algumas pulguinhas atrás na orelha dos irmãos. Falar do reino espiritual, né, gente? Muita coisa provavelmente vocês não devem ter ouvido falar ainda. Vou orar aqui, vou começar, porque senão depois eu vou para muito tarde, tá bom? Fica muito tarde. Não no sentido de muito tarde, mas estende muito. Senhor, eu quero entregar essa live nas suas mãos e pedir a tua bênção, pedir a tua revelação. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, Jesus. Que o Senhor venha em nome de Jesus, Pai, nos dar entendimento da tua palavra. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha em nome de Jesus dar discernimento. Eu quero declarar que nessa live hoje, ela nos dará discernimento, em nome de Jesus. O discernimento vem do trono, em nome de Jesus. Ajuda-nos agora a acessar, Jesus, as dimensões celestiais, onde as revelações são dadas na eternidade. Eu quero acessar agora, junto com o teu Santo Espírito, Pai, a eternidade, e acessar essas revelações agora, para edificar a igreja de Cristo. Pai, sela o ambiente que eu estou, de cada irmão que está e daqueles que vão entrar, em nome de Jesus. Espanta os curiosos e traz só aqueles que o Senhor preparou para estar aqui, Jesus. Nós sabemos que o importante não é a quantidade, mas o coração e a qualidade do ensino para aqueles que o Senhor chamou. Em nome de Jesus, sela essa live com teu sangue,
em todos os níveis e dimensões. Que o espírito da apostasia, do anticristo, contrários ao nome de Jesus, sejam espantados, amarrados, amordaçados e impedidos de atuar. Que haja uma barreira do teu sangue, do teu fogo e dos teus anjos entre nós e todo nível e dimensão de ataque. Eu te agradeço, Jesus, pela oportunidade de falar da tua palavra, em nome de Jesus, e declaro cegado o exército inimigo, desbaratado. Não podem ouvir e discernir. Cada casa aqui, Jesus, quero pedir que o teu amor esteja entrando sobre cada casa. Dá-nos um tempo profético, Pai. Hoje eu declaro, é um tempo profético. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Nós esperamos essas coisas, mas nós não vemos. Mas temos certeza pela fé. Em nome de Jesus, firma a nossa fé nessa noite. Eu declaro agora o anjo profético liberado. Traz seranasques, profecias, Jesus. Traz agora, Jesus, revelações eternas. Rananai. Nós nos colocamos diante do Senhor para isso, Pai, em nome de Jesus. Tem um propósito eterno nessa noite, Jesus. Tem um propósito, o Senhor tem um propósito. Então, surpreenda-nos, Senhor Jesus. Que não falemos por nós mesmos, Pai. Sela tudo que eu vou falar com o teu sangue. Eu proíbo distorção em nome de Jesus. Aleluia. Ramanai keresfishmas. Amém, queridos? Muito bem. Vocês sabem que falar de coisas do mundo espiritual desperta muita curiosidade, né? Muitas pessoas vão para o lado do ocultismo. O que é o ocultismo? Ocultismo são estudos, seitas, que mexem com as coisas do inferno, de Satanás. Porque Satanás, como faz coisas más, ele precisa fazer no oculto. Então eles se autodenominam ocultistas. Então as coisas ocultistas chamam muita atenção das pessoas. Mas por que são ocultistas? Uma, porque fazem mal, e nem todo mundo concordaria. Por isso que tem aquele movimento Yin Yang, que é todo mal tem um pouquinho de bem e todo bem tem um pouquinho de mal. Isso é muito mentira, tá? Em Deus, que é o próprio bem, e Deus é bom, não há nada de mal, não há nada de corruptível, não há nada que trevas, só a luz em Deus, né? E o mundo das trevas arregimenta as pessoas por causa da curiosidade. Por que eu estou falando isso? Nesta live eu repreendo todo espírito curioso, amém? Nós não estamos aqui para falar nada de ocultismo, porém, o reino espiritual pode despertar nossa curiosidade, mas que seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nossa intenção aqui é edificar a fé, tá bem? Essa live é para pessoas que amam a batalha espiritual, foram chamados para a batalha espiritual, para esclarecer algumas dúvidas e entender algumas coisas que a gente ainda não entendeu sobre o reino espiritual. Amém? Mas nós repreendemos todo espírito ocultista em nome de Jesus. Declaramos que a luz do Senhor está sobre nós. Amém? Salmo 27 diz: o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. E é no nome de Jesus que nós estamos aqui. Amém, queridos? Primeiro texto que eu quero ler com vocês, para dar base sobre aquilo que nós vamos falar, é 2 Coríntios 4. Nós vamos falar sobre coisas que não se veem, mas que se esperam, e pela fé nós temos certeza. 2 Coríntios 4 diz o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Pegou aí? Então não é o entendimento dos que têm fé.
Shalom, Eline, tudo bem com você? Bom que você está aqui. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes amanheça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, existe um entendimento que está cegado, né? O contexto de 2 Coríntios 4 é muito interessante, né? Se a gente ler o 3 e o 4, é muito apropriado para os dias de hoje. Então vamos lá. Eu quero começar, né, esse tempo aqui falando para vocês de uma visão ocidental, a gente chama de reducionista, aquele que reduz, né, a verdade do reino espiritual, né, para a visão humana. Existem pessoas que tentam fazer aquilo que é espiritual no braço humano, né? Existe um termo que chama simploriedade. O que é simploriedade? É uma pessoa que tem certeza, uma forma bem moderna de explicar, né, didática. Tem certeza que sabe, com a sua mente, com o seu jeito limitado, tenta fazer algo que não é capaz. Então essa pessoa ela vira simplória. Então hoje existem pessoas que tentam fazer batalha espiritual. Existem pessoas hoje que falam das coisas espirituais sem ver, entender, discernir e muito menos ter contato com o Deus do reino espiritual, né? E você tenta pegar esta palavra, traduzi-la espiritualmente falando, sem aquele que tem a tradução, que é o Espírito Santo, é ser simplório, né? Você pega uma visão reduzida humana e quer explicar a Deus. E quer explicar o reino espiritual. Quando chega alguém que entende muito bem do reino espiritual, um profeta, né? Uma pessoa que Deus chamou, essa visão reducionista olha e fala, é esoterismo. Lá, ó. O capeta que tem esse tipo de ensinamento. Isso é uma visão reducionista, tá? É muito interessante que quanto mais próximo do Espírito Santo nós ficamos, mais espirituais nós ficamos. E quanto mais espirituais nós ficamos, mais do reino espiritual nós vamos conhecendo, né? Acredita-se em espíritos, né? A visão ocidental, reducionista, elas acreditam que é extremamente religioso apenas, né? Que existe um Deus que é para resolver os nossos problemas, né? O máximo que a visão ocidental entende. É interessantíssimo que a visão hebraica do reino espiritual, deixa eu tentar explicar para vocês. A visão hebraica do reino espiritual é assim, ó. É como se para eles fosse uma coisa só. O reino do espírito natural como se fosse uma coisa só. Não se entende o reino natural sem antes entender o espiritual. E não se entende o espiritual sem entender o que está acontecendo no natural. Né? Por que eles têm essa visão? Porque eles são fundamentados na Torá. Eles são fundamentados no ensino do céu. Né? E João ele disse assim, ó, Deus é espírito e é necessário que ele seja adorado em espírito. Você precisa entender Deus em espírito. Qual é o problema hoje? A incredulidade, ela impede a gente de entender Deus. Porque Paulo fala, Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então quem não crê, né? Quem acha que certas coisas é esoterismo. Eu vou usar muito esse termo porque geralmente quando uma pessoa ela é extremamente tradicional ou extremamente eu quero usar o termo bem correto aqui para ninguém ficar chateado comigo, tá? Eu estou fugindo de certos termos.
Qual é o tema hoje? Realidade espiritual, mundo espiritual, né? Dentro do tema da batalha espiritual e da libertação, tá bom? Por que eu quero entrar nesse tema? Nesse tema de libertação que eu estou inserindo para vocês, a libertação ela se dá completamente no reino espiritual, tá bom? A visão das pessoas que são incrédulas, ela é turva ou praticamente 100% sem visão espiritual. Então, quando você conta uma coisa sobrenatural para uma pessoa que é cega, ela vai falar, que doido. Lá vem o místico, o esotérico. Porque quer enxergar o quê? O reino espiritual com o seu óculos carnal. Vocês estão entendendo até aqui? Pegaram? Então vamos lá. Um outro texto aqui, ó. Uma pessoa, agora fica uma dica, tá? Não falar que eu tô dando coió, não, que não é sermão de igreja não, tá, gente? Eu só tô ensinando, mas agora a gente vai receber toda vez que a gente lê um texto bíblico, a gente acaba sendo confrontado pela palavra de Deus, né? Mas vamos lá. Efésios 6:12, que é Paulo fundamentando o reino espiritual para falar da armadura de Deus. Venha? Efésios 6 fala da armadura. Então Paulo fala o seguinte, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Em outras palavras, você não tem que lutar contra pessoas, contra inimigos de carne, como os crentes chamam por aí, né? Mas sim contra o quê? Principados, contra potestades, contra os príncipes deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Coió. É um termo que a gente usa, né? O pastor tá cheio de dar coió hoje. Então é o seguinte, quando nós temos pessoas incrédulas, que não creem, não entendem o reino espiritual, e olha, eu tô falando até de pessoas que têm certeza que entende, mas chegou num nível que a pessoa não conhece, ela já desacredita e fica lá, me mostra a base bíblica, né? É claro que a gente tem que ter base bíblica para as coisas, não tô falando que não pode ter, tá, gente? Eu tô falando que é os argumentos dos incrédulos, né? O argumento do incrédulo sempre é esse. Aí quando você mostra a base bíblica, ainda fala, mas isso aí quer dizer que é outra coisa. A homilética, a hermenêutica não está tratando o que você está falando, você está errado. Sempre assim, né? Mas vamos lá. Paulo, quando falou assim, ó, o povo de Éfeso, eu vou ensinar para vocês sobre batalha espiritual, sobre libertação, tá? Quando vocês for entrar no reino do espírito para lutar contra os demônios, para de ficar dividido, para de ficar brigando, para de ficar competindo um com o outro. O teu irmão tá te perseguindo, deixa ele perseguir. O teu irmão tá falando mal de você, deixa ele falar. Não entra nessa vibe, porque é isso que Satanás quer. Porque existe um princípio no reino espiritual que é o seguinte. Um reino, quando ele está dividido, ele não avança mais. Ele paralisa. E se ele continuar dividindo, ele cede e cai. Ele perde seus fundamentos. Aí Paulo está ensinando o quê? No livro do Éfeso inteiro, gente, você quer aprender sobre batalha espiritual, libertação? Leia 70 vezes o livro de Efésios. Todas as vezes você vai achar uma revelação diferente sobre batalha espiritual. É o livro da batalha espiritual, Efésios. É o livro da libertação. E como que ele termina? Saiam dessa... Ele ensina muito sobre dimensões antes, né? Ele fala sobre muitas dimensões. Efésios 2:6, ele fala que nós fomos criados por Deus, nós fomos ressuscitados pela graça de Deus para se assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nosso lugar não é na terra. Por mais que nós vivemos no corpo na terra, o nosso espírito precisa estar com Jesus nas regiões celestiais. Isso é literal, ok? E ele termina o livro de Efésios ensinando sobre a armadura. E quando ele vai para a armadura de Deus, ele fala assim, não lutem contra carne e sangue. Não sai dessa dimensão.
O diabo está usando os mais fracos na fé. O diabo está usando pessoas que têm traumas poderosos. O diabo está usando pessoas que talvez nem salvas são, porque tem joio e tem trigo dentro da igreja. O diabo usa pessoas que têm brecha para perseguir pessoas que têm chamado, pessoas que precisariam estar olhando lá para o alvo que é Cristo. Aí o que acontece, gente? Você pode até ser uma pessoa que está olhando para o alvo e está indo lá para Cristo. Você está às vezes até alinhado, com o seu destino alinhado. Muitas vezes você está no seu ministério, mas cada cachorro que para dar uma latida para você, você para tacar pedra. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Imagina uma estrada reta e o alvo é Cristo. Por que é uma estrada reta? Porque é retidão. Você não desvia nem para a direita nem para a esquerda, ok? Se você não desvia nem para a direita nem para a esquerda, querido, pode vir cachorro, pode vir urubu, pode vir não sei quem ir atrás de você latir. Para de ficar parando para atacar pedra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não lutem contra a carne e contra a sangue. Por quê? Com os olhos fitos no alvo, em Jesus, nós somos usados para desfazer as obras das trevas. O diabo usa aprisionados como carcereiros. É isso mesmo. Eu acho que Deus deu aqui uma boa alegoria. Quando você se sente tão ofendido por pessoas falando mal de você, e você para revidar, é como se você estivesse no caminho, indo para o lugar certo, mas você para tacar pedra nos cachorros que estão latindo. Vocês estão entendendo? Aí ele fala, o que vocês têm que fazer? Não para tacar pedra nos cachorros. Peguem as armas espirituais que eu dei para vocês e lutem contra aqueles que verdadeiramente vocês devem lutar. Contra principados, potestades. Aí ele vai falando sobre hierarquia satânica. Você já parou para estudar sobre hierarquia satânica? Então eu vou aqui dar uma pincelada em hierarquia satânica, tá? O que é hierarquia satânica, gente? É do maior ao menor no reino do espírito do povo do inferno, tá? Desde o chefe até o menorzinho. Hierarquia satânica. Paulo fala, não lutem contra os cachorros que estão parando para latir, para te perseguir, para falar mal. Lutem contra esses aqui. O povo acha que você não pode falar de... É assim, para de falar de capeta. Gente, tem gente que foi chamado para falar da batalha espiritual. Né? Aquele que vence a batalha é aquele que tem mais conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis. Conhecer. Conhecer a verdade é estudar, entender, discernir, ganhar sabedoria para fazer alguma coisa com aquilo que você aprendeu e lutar, né? Só fala de capeta, não é que só fala de capeta. Se você for lutar com o teu inimigo e não conhecer ele, você provavelmente vai ser surpreendido, não é? Aí tem uma outra questão de um povo religioso, fala assim, então, não tem que falar de capeta, você tem que pregar o evangelho, adorar, e o Senhor luta por você. Queridos, na história de Israel, aconteceu uma vez de Josafá colocar os levitas na frente. Por causa da adoração, três reinos que vinham, que eram os moabitas, os amonitas e o povo da terra de Seir, que eram os edonitas. Eles vinham lutar contra Israel e ia dizimar, porque eles eram em maior número e muito mais treinados. Por que a adoração salvou eles? Porque Deus mandou que fosse daquela forma. Em outros casos, Deus mandava lute. Diga ao povo que marche. Então tem hora que a gente vai ter que lutar. Então tem tempo de adorar, tem tempo de lutar. E aqui é um comando. Parem de lutar contra as pessoas. Lutem. Vocês já perceberam o verbo? Lutem. Guerreiem contra principados e potestades. Então você pode, se for chamado, debaixo de obediência, né? Eu vou aqui citar, tá bom?
Os primeirões, né, os mais fortes, os capirotos mais fortes, que você não deve criar guerra com eles. Se você não tem uma patente, se você não tem uma cobertura, se você não tem um chamado de batalha espiritual, são os tronos, tá? Quem são os tronos? Os tronos são os querubins caídos, eles são os mais fortes do inferno, tá? São mais fortes em questão de força e inteligência. Eu tenho para mim que serafins são em poder maiores que os querubins, né? Por que eu discerno isso? Na Bíblia, os querubins ficam diante do trono, os serafins ficam acima do trono voando, né? Tem todo um estudo para isso, tá? Agora, em inteligência, em talvez poder, né? Vamos supor, só para deixa eu molhar o bico aqui. No reino espiritual, ele é muito parecido às vezes com o reino natural. O reino natural, na verdade, é um reflexo do espiritual. Então vamos entender daquilo que a gente conhece aqui na Terra. Dentro de um exército, nós temos muitas hierarquias. O maior não é o general? O general necessariamente é o mais bem treinado, é o mais forte, é o que mais sabe manejar a arma, é o que... É isso. Não, o general nem sempre... Pode ser que você ache um general baixinho, raquítico, mas ele tem a mente brilhante, né? Ele ali é o dono das arquiteturas de guerra, né? Vocês entendem? É nesse sentido. Quem são esses generais? São os querubins, tá? Aí depois vem governadores, domínios, senhores, né? Eu creio que eles estão trabalhando para os querubins, certo? Tem aqueles que são príncipes, né? Eu não sei se vocês sabem, vou falar já, tá? Existem dimensões infernais, mas nem todas as dimensões infernais são debaixo da terra. Exatamente, são aqueles que dão ordem. Os maiores são... Esses querubins caídos, eles não vivem na terra, eles vivem nos ares. Paulo chama lá em Efésios, na potestade do ar, né? Por quê? Porque ele vive nos ares. E não é nesse céu azul que a gente vê. Não é nesse ar que a gente vê. É no segundo céu. Paulo fala aqui nesse texto de Efésios 6 sobre regiões celestiais. Que são as regiões celestiais? É o segundo céu. Tá? Tem o primeiro céu, que é o nosso, que nós vemos. O segundo céu, que é o espaço, mas também é uma região espiritual. E tem o terceiro céu, que é a morada de Deus. Tá? Estes demônios ou príncipes, tronos caídos, alguns deles vivem no segundo céu, alguns vivem no inferno, tá? Lúcifer, que é o grandão, ele não fica no inferno. Ele não é o dono do inferno. A Bíblia, inclusive, nos dá base bíblica para isso. Você quer ver que eu estou falando a verdade? A Bíblia fala que o cara que manda no inferno é outro. Sabia que é bíblico? Vamos ler? Apocalipse 9:11. Vamos lá. Para você ver que eu não estou falando besteira. Apocalipse 9:11. Diz assim, ó, os gafanhotos tinham sobre si um rei. Um rei? O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon. E em grego, Apolion. Tá falando que é Lúcifer, o dono do inferno? Esse lugar aqui, infernal, que estão falando, não é o segundo céu, mas é o inferno que as pessoas entendem que é debaixo da terra. Tá? Agora, não é que é debaixo da terra. É que existem dimensões espirituais acima da nossa e tem dimensões espirituais abaixo da nossa. 2 para cima é inferno, 2 para baixo é inferno. Tá? Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Mas a Bíblia nos mostra mais ou menos que são 2 para cima, mais para baixo. Tá bom? Pegaram aí? Então, lá no inferno... E assim, e tem outro ainda, tem pelo menos mais uma dimensão no inferno que tem um outro Deus que reina lá, né?
No abismo, tem uma dimensão no inferno chamada abismo, que é o Apolion. Mas tem uma outra dimensão chamada Sheol, que quem reina é o Hades. Certo? Vamos lá. Aí tem uma outra dimensão que agora também é inferno, tá? É um lugar de aprisionamento, é um lugar de trevas, que fica no segundo céu, tá? Alguns teólogos estudiosos dizem que o vale da sombra da morte, na verdade, é no segundo céu. O inferno já existia antes de Lúcifer cair? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu creio que sim. Gente, por que eu estou falando essas coisas? Eu estou fundamentando algo aqui, porque eu estou ensinando sobre o reino espiritual, tá bom? Então, os maiorais, eles ficam em tronos celestiais. Eles coordenam outros demônios. E na verdade, a gente não pode falar demônio, a gente tem que falar anjo caído, tá? Existiram algumas lives lá para trás que eu fiz, que eu expliquei a diferença de anjo para demônio, tá? Demônio são pessoas híbridas que morreram na época do dilúvio. Anjos caídos foram aqueles que a terça parte arrastada, certo? Com Lúcifer que caíram. Então, e tem uma outra queda ainda, que é a de Gênesis 6, né? Que esses são espíritos encarcerados que estão descritos em Judas. Porque não podemos falar demônio. Não é que não pode falar, pode falar. O que eu estou ensinando, eu estou fazendo uma diferença. Eu creio que vocês entenderam agora. Agora eu não vou parar para explicar isso, porque eu já gastei lives, né? Eu fiz pelo menos 3 lives sobre Gênesis e algumas lives com o apóstolo Coraiola falando sobre atividade angelical, né? Ou sobre o ministério dos anjos. Lá, acho que na última live, o apóstolo Coraiola explica bem direitinho quem são demônios e quem são os anjos caídos, tá? Não vou parar agora. Anjos caídos são anjos de verdade. Demônios são filhos de mulheres com uma raça de anjos que decidiu abandonar o céu. São os famosos Nefilins, lá de Gênesis 6, tá? O que nós conhecemos por demônios, eles habitam a terra e o inferno também, mas eles obedecem aos anjos caídos, né? Como escravos dos anjos caídos, tá? Porque são filhos dos anjos caídos. Então, essas lives estão gravadas assim. É só você procurar ali no meu feed, você vai achar as lives de Gênesis que eu fiz e as lives do Ministério dos Anjos, tá bom? Para vocês entenderem bem. Então, prestem atenção no que eu vou falar agora. Alguns tipos de hierarquia satânica, eles acessam as dimensões celestiais para pegar os comandos dos tronos e dos príncipes e descem até a terra, certo? Na terra, eles são extremamente organizados, né? Então, príncipes dirigem continentes, certo? Subdivisões de príncipes, potestades e autoridades dirigem países. Debaixo desses principados e potestades, autoridades, existem anjos caídos que dirigem estados inteiros, depois cidades inteiras, territórios inteiros, até cidades pequenas, as cidades grandes, ok? E assim vai. Então, é um sistema hierárquico muito potente, muito organizado, né? Por que eu estou falando isso? Porque Paulo fala, para de lutar contra o povo que está te perseguindo. Para você avançar como igreja, você vai ter que lutar contra principados e potestades nas regiões celestiais. Tá?
como igreja, não sozinho, tá? Você, em nome de Jesus, está proibido ou proibida de fazer guerra sozinho, sem discernimento, ok? Fazer oração contra, né? Eu já vi muita gente padecer mesmo, sabe? Perder tudo por fazer guerra sem saber, né? Abandonar tudo. Esses demônios, esses anjos caídos que lideram os demônios, eles têm muita inteligência para detonar, né? Então, para você fazer uma guerra, você tem que ir no comando de Jesus, né? Sem brecha, tá bom? Para poder fazer essas coisas. Parece com o sistema político? Eu acho que parece mais com o sistema do exército, né? Do general até o mais baixo, tá bom? Existem tipo de anjos caídos que são faca na caveira. Por exemplo, quando tem que entrar, né, em comunidade, não tem, tem aquele filme, né, Tropa de Elite. Aqui em São Paulo é Rota, né? A inteligência da polícia. Vocês sabiam que os demônios têm esse tipo, o sistema angelical demoníaco tem esse tipo de anjo, que é tipo como se fosse uma rota especial, um grupo especial, que são fortes. Onde eles chegam, eles causam destruição, né? Eles são chamados de potências, né? Tá tudo na palavra de Deus. Pegaram aí, gente? Tudo bem. Eles são altamente organizados. Isso é importante eu falar para vocês, tá? Eles são divididos por áreas de pecados também, tá? Eles são divididos assim. Existe o príncipe da derrota, então todos que estão debaixo daquele príncipe de derrota trabalham nessa área, né? De tristeza, solidão, depressão, né? Existe a área do medo, então todos que vão estão debaixo dos príncipes do medo vão trabalhar nessa área do medo, né? Todos que estão na área, o deus da violência, da guerra, por exemplo, tá? Todos que estão debaixo desse deus vão trabalhar com agressividade, violência, derramamento de sangue, né? Suicídio, morte, falta de perdão, ira, rancor. Aí tem aqueles que trabalham com a perversão sexual. São príncipes e todos que estão debaixo desses príncipes vão trabalhar em todo nível de perversão sexual, né? Aí tem a área da religião. Vários tipos de seita e principalmente atuam contra a igreja. Porque dentro da igreja tem os religiosos, né? Os que amam a lei. Não amam a Cristo, mas amam a lei. Só amam a letra. Não amam o Deus da letra, né? Então existe um espírito por trás desse pecado, da religião, da religiosidade, do bloqueio espiritual, né? E também da feitiçaria e da bruxaria, porque acaba sendo religião, tá? Aí tem aqueles príncipes do poder, né? Que seria o poder? Orgulho, né? São unidos como no exército, cada um na sua função, exatamente. E tem também, por exemplo, aqueles que estão debaixo da área do dinheiro, né? Vocês sabem quem que é? Ontem eu falei sobre essa área, né? Sobre cura dessa área, que é Mamon, né? Que lidera essa área. E assim vai, tá, gente? Eles são extremamente organizados, né? Existem demônios príncipes só de miséria. Em lugares onde esses príncipes de miséria eles estão exercendo domínio, as regiões são extremamente miseráveis. Os países onde tem demônios de miséria, o país é miserável por causa da característica. Qual que é o problema? Né? No reino espiritual, existe uma regra, está no Salmo 115, né? Está falando da idolatria, que você não pode adorar. E a palavra no Salmo 115 fala que, no Salmo 115, versículo 8, fala que as pessoas que adoram os ídolos acabam se tornando iguais a eles. Espírito de idolatria, né? Gente, idolatria, vocês querem saber quem está por trás da idolatria? A padroeira do Brasil é o príncipe da idolatria. Quem está por trás da idolatria geralmente é o espírito de miséria também. Ela é a coordenadora a rainha dos céus é a coordenadora da idolatria e da miséria,
terrível, né? Então, aonde ela é patrona, tem miséria. Você pode ver. Todos os países que colocaram a rainha dos céus como padroeira tem miséria, violência e perversão sexual, porque é a tríade dela, né? Então, quando você tem um espírito territorial, a característica dele vai sobre a região onde ele está, né? É assim, eles são organizados dessa forma. Então, eles exercem esse tipo de... A Gesa se passa por padroeira? Sim. Só que entendam, tem gente que fala que Jezabel é um príncipe do inferno. Gente, Jezabel é um arquétipo, é uma máscara que a rainha dos céus coloca. Dentro da igreja, ela não pode vir como santa, né? Então, ela usa outras estratégias contra a igreja. Então, essa figura da Jezabel é uma estratégia da rainha dos céus contra a igreja, tá bom? Então, ela vai usar o ministério profético falso. Ela vai usar líderes passivos, tomando a autoridade deles, né? Como a Jezabel fez com Acabe, tá bom? Então, a Jezabel em si não é um espírito maligno, mas é a figuração, o traje ou a arquitetura que a rainha dos céus usa contra a igreja. É a Jezabel, tá? Então, quem estava por trás da rainha Jezabel, esposa de Acabe? A rainha dos céus. No caso lá, ela era a serva de Aserá, né? Estão entendendo? Você sabe qual que é o espírito que domina nas nações? Cada nação tem um, tá? O espírito territorial que domina a América do Sul chama Leviatã. É o deus do orgulho, né? Jó 41 explica bonitinho quem é ele, tá bom? E aí, cada príncipe do inferno, né? Eles regem um continente que debaixo deles tem um por nação e assim vai, tá bom? Debaixo da nação tem os estados, as cidades, dentro das cidades tem os bairros e assim vai descendo a hierarquia. Porque chama a rainha dos céus, está na Bíblia, é a forma como a Bíblia se dirige a ela, tá? A esse demônio. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho de uma coisa que a gente quase não conversa, né? Vocês já pararam para pensar qual é a natureza dos anjos caídos? E qual é a natureza dos anjos? Eles são uma substância informe, ou seja, não tem forma, tá? Então, quando eles aparecem com uma roupa bonitinha, com uma cara de alguma coisa, cara de bicho, cara de homem, cara de dragão, na verdade é uma forma deles se utilizarem para as pessoas reconhecerem eles. Mas, tanto anjo quanto anjo caído, demônio é diferente, demônio tem forma, anjo caído não. Né? Eles têm substância informe, né? O corpo deles é feito de uma energia espiritual, certo? Sabia que o teu espírito é feito de energia espiritual? Então, outras seitas vão chamar de outra coisa, vão chamar de ectoplasma, parará. Não vou colocar nome nenhum. A única coisa que você precisa entender, a composição do corpo dos anjos caídos é energia pura, né? E o que alimenta os anjos caídos é sangue, tá? Tudo que tem vida alimenta os anjos. Eles precisam de energia, porque os anjos de Deus são alimentados pela glória, né? Agora, os anjos caídos foram destituídos da glória de Deus. Eles precisam de energia, né? Por exemplo, eu e você temos algo da parte de Deus que é comer, e a comida produz energia no nosso corpo. Todo ser vivo precisa de energia.
para viver. Eu tô falando dessa energia, tá bom? Não vai falar que é esoterismo, energia cósmica, que tem a ver também, tá bom? Mas todo ser, seja espiritual ou natural, depende de energia. O dia que você não tem energia, você cai. Não consegue levantar da cama, não é verdade? Então, a energia do corpo humano é que sustenta os anjos caídos. Como que eles fazem isso? Eles roubam. Por isso que precisa ter sacrifício. Por que existe uma prática do povo antigo de sacrifício? Os deuses, eles exigiam sacrifício humano, sacrifício de animais. Até hoje exigem, né? Por quê? A energia dos animais, a energia das plantas, a energia do homem, a energia mineral, né? Pode alimentar o corpo desses anjos caídos, tá? Porque eles não têm lugar onde carregar as suas baterias. Então eles roubam daquilo que Deus deu para o homem, tá? Eles só vêm para matar, roubar e destruir. Esse é o ministério deles. Né? Os anjos, eles sugam a energia de pessoas que estão sem armadura, tá? Vou dar um exemplo. Já entrou em lugar que parece que você está sendo sugado? Certos ambientes de trevas, como... Gente, pensa comigo aqui, ó. O reino espiritual da parte de Deus tem energia de luz positiva, certo? Então não ache que é esoterismo e como fala, misticismo, falar energia positiva e negativa. Eu não estou falando em sentido esotérico. Estou falando o que é fato. Até a física comprova isso. Por exemplo, quando está muito frio, o grau é negativo. Quando está muito calor, o grau é positivo. Nesse sentido, tá? Então, o reino das trevas não tem luz. Então, como que eu contabilizo trevas? Negativo. Não tem luz. E o reino do diabo é o reino das trevas. Então, é uma energia negativa. Energia negativa, pela sua natureza, ela suga a positiva para si. Porque ela precisa de energia. Tá? Pensa fisicamente, não pensa lugares comuns, até casa de parentes. Sim, gente, é o seguinte. Se você for para um lugar aonde tem demônio tem energia negativa, porque eles estão nas trevas. Ok? Então eles sugam a energia positiva, porque eles precisam dessa energia para sobreviver. Né? Qualquer lugar no planeta Terra vão ter ambientes de luz e ambiente de trevas. Se você quer luz, entra no ambiente de trevas, por causa da sua armadura, você não vai ser sugado. Caso você tenha a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? É o próprio Jesus te revestindo, é o sangue do Cordeiro. Amém? A nossa arma é poderosa. Inclusive, Paulo fala em Romanos 13 que essa armadura é uma armadura de luz. Quando nós temos a armadura de Deus, nós não somos sugados. Quem não tem armadura é sugado. Tem crente que é sugado. Porque, gente, a armadura, ela é tanto literal, né, no reino do Espírito, mas também como uma metáfora. Por quê? É o capacete da salvação. Se salvação não está em dia, você não tem capacete. Né? A couraça é da justiça. Se você não tem justiça de Deus, mas justiça própria ou injustiça, você não tem essa parte. Se você não tem uma espada que é a palavra de Deus, você não vai poder lutar. O que são os escudos que Deus nos dá? É a fé. Se você não fala a verdade e vira a mentira, você não tem cinturão, porque é o cinturão da verdade. Se você não vive em paz, você não tem sapatos. Então você precisa habilitar a sua armadura de Deus, né? Para não ser sugado. Porque os demônios vão sugar. Pessoas que não têm armadura viram o quê? Por isso que muitas vezes figuras de demônios são como sanguessugas, são como morcegos, né? Que sugam a energia, tudo bem? É isso que eles fazem. O que fazer com lugares assim pesados? Se você, por exemplo, tem que conviver num lugar pesado assim, você tem que ter a armadura de Deus.
Se você não tiver a armadura de Deus, você vai sofrer nesse lugar, né? Deixa eu explicar de uma maneira mais simples para vocês. Uma maneira bem simples eu vou explicar, tá bom? Como que funciona? É o seguinte. Vibrações se combinam, né? É comprovado cientificamente. A física pode te explicar isso. Tudo é vibração. Quando as vibrações se combinam, elas se atraem. Então é o seguinte, a vibração do reino espiritual da parte de Deus é luz. A vibração do inferno é trevas. Se você estiver vibrando, né? Tudo é vibração, tá? Na mesma frequência das trevas, você vai atrair trevas. Se você é luz e entra no lugar de trevas, a luz vai prevalecer sobre as trevas. Se você entrar num lugar de trevas e estiver vibrando com a mesma frequência de trevas, você vai se igualar àquele lugar. Aquele lugar vai te puxar para baixo. Porque energia negativa puxa para baixo. Energia positiva puxa para cima. Né? Agora entendam. Quando eu falo energia, eu não estou falando de cósmica. Tá? Estou falando de física. Que é o espírito também. Né? Vocês estão entendendo? Eu estou tentando explicar para vocês uma realidade espiritual. Estão pegando? É uma realidade espiritual. Se nós não estivermos com a armadura de Deus, em intimidade com o Senhor, a única forma de você ter a luz é convivendo e habitando na luz. Quem tem luz é porque habita na luz. E o único que tem luz é Jesus. A palavra fala que o Senhor é a nossa luz. Você precisa ter intimidade com o Senhor para ter luz. Agora deixa eu molhar mais o bico ainda. Ai, eu sou um ser de luz então, Wesley. Uma pinóia. Porque se você tiver ódio no teu coração, se você tiver tristeza, sabe o que é a depressão? É uma frequência de trevas vibrando dentro de você. Sabia? Quando você permite certos sentimentos que não glorificam a Deus, são vibrações muito lentas e curtas. São vibrações de trevas. Quando você está vibrando na mesma frequência que os demônios vibram, você os atrai. Você atrai uma atmosfera ao teu redor. Por isso que tem pessoas que têm um ciclo de derrota e de tristeza crônica e não conseguem sair daquilo. Porque elas não conseguem atingir a frequência do amor de Deus. Para você eliminar a tristeza, a depressão crônica, aquela crise de ansiedade, por exemplo, o medo. E eu vou falar mais para vocês, tá? Essa vibração atrai e alimenta demônios. E se a pessoa não estiver usando algum item da armadura, o que pode acontecer? Aí é o que a gente chama de brecha, Eline, né? Por exemplo, eu tenho a armadura inteira, mas eu não tenho o capacete da salvação. Qual área do meu espírito vai ser atingida? Os meus pensamentos. Se eu não tiver a armadura de Deus, vão ouvir sugestões demoníacas no meu ouvido. E qual que é o problema de eu ouvir sugestões demoníacas? Se eu assimilar elas como a verdade, elas descem para o coração. Aí eu já perco a couraça da justiça. Por quê? Se desce para o coração e eu começar a agir com justiça própria, deixa eu molhar o bico. Qual que é a sugestão do diabo no meu ouvido? Ofensa. É ofensa, tá? Vamos dar nome aos bois. Toda vez que tem uma ofensa e eu deixo a ofensa entrar no meu ouvido e ela desce para o coração, eu perdi o capacete e a couraça. Aí, quando eu perco a couraça, qual que é o problema? Todos os órgãos vitais estão protegidos na couraça. O coração começa coração no sentido da sua alma, tá? Né? As suas costas começam a receber setas, né? Todas as partes da armadura são importantes.
Muitas vezes vem setas que perfuram a armadura. Porque muitas vezes tem pessoas que têm armadura, mas é uma armadura fraca. Como que eu deixo minha armadura forte? Aqui, ó. A armadura fica impenetrável. Quando você lê a palavra, entende. É pela fé. O escudo é da fé. Quem tem visão do reino espiritual, percebe que o escudo de pessoas altamente evangelizadas é de baixo em cima. Mas não tem uma espadada, mas não tem uma seta que pega num ser altamente evangelizado. A pessoa fica ali. Qual que é essa pessoa altamente evangelizada? Ela vai olhar com os olhos de Jesus para tudo. Ela tem olhos de Jesus. A pessoa está falando mal, está perseguindo, está dando ruim. Ah, alguém caiu. Ah, eu estou sofrendo algum tipo de deserto. Os olhos de Jesus o tempo inteiro. Uma pessoa que tem o escudo, a fé, ela tem olhos de Jesus para tudo. Ela pensa em Jesus o tempo inteiro. Os pensamentos estão firmados em Cristo. Vocês entendem? Então, aquilo que é espiritual é fundamentado na palavra de Deus, do lado positivo. Se você vibrar na mesma frequência da luz, o lugar que você chegar vai ter luz. A luz prevalece sobre a tela. Se eu apagar a luz aqui na minha casa, não vai estar escuro? Mas se eu chegar com uma vela, de repente as trevas aos poucos vão começar a ir embora, aí eu acendo mais, eu acendo a luz, as trevas se foram. Onde a luz chega, as trevas se vão. E o cristão que tem depressão? Gente, tem cristão, não cristão. Depressão é o fruto de um sentimento ruim. Geralmente, o que está por trás da depressão é falta de perdão, ofensa, traição não perdoada, e assim vai, né? Depressão é isso, queridos. Você quer resolver a depressão? Resolve a falta de perdão, resolve se perdoar, né? Muitas vezes, resolve essa culpa que está em cima de você. É isso aí. Todos os sentimentos malignos que a gente permite entrar dentro do nosso coração, eles vibram na mesma frequência do inferno. E eu vou dizer mais agora, para piorar a situação. Tá? A nossa alma, ela pode ser fragmentada. Por exemplo, você já ouviu falar? Pessoas assim, eu estou destruído. Eu estou só o caco, eu estou em pedaços. Né? Isso é literal. Quando a gente machuca, uma parte da nossa alma fica ferida. É como se a parte da nossa alma ficasse pus puro. Qual que é o problema de ficar ferido, ofendido? Arregimentar sentimentos ruins. O lugar da nossa alma que receber sentimentos ruins e não é curado, atrai demônios. E esse pedaço da sua alma é aprisionado nas regiões infernais que eu ensinei para vocês, seja no segundo céu ou no inferno. Qual que é o problema? Aquela parte da sua alma, que é a sua alma, vai começar a ouvir, entender, discernir e achar que tudo ao teu redor é inferno. Porque, na verdade, a sua alma está presa no inferno. Qual que é a única forma de você ser preso? Vibrando na mesma frequência das trevas. Por isso que tem que se blindar com a palavra. Se você não se blinda com a palavra, se você não retira, né? Aqueles crentes orgulhosos, assim, eu perdoei, mas eu não preciso conviver, né? Realmente você não é obrigado a fazer nada. Mas Jesus faria o quê? Judas comeu na mesa de Jesus até ele se suicidar. Jesus sabia o que ele estava fazendo desde o começo. Jesus repreendeu ele alguma vez? Só na ceia. Gente, até na mesa da ceia, Judas sentou. Né? Sozinho é possível tirar uma parte das... Sim. Boa pergunta, Eline. Isso tem a ver com
uma ministração que a gente faz no seminário de cura e libertação, que eu chamo de cativeiros espirituais, né? É uma boa pergunta. Uma pessoa que tem a sua alma aprisionada no abismo, ela pode contar com a unção de Jesus. Qual que é a unção de Jesus? A unção de Jesus em Isaías 61. Wesley, mas Isaías é o Velho Testamento, mas dizem que Isaías é o evangelista do Velho Testamento, né? Ele profetizou Jesus puro o tempo inteiro. Então vamos ler aqui, ó, Isaías 61. Muito conhecido. Crente velho vai saber de cor o que está escrito lá. Quem não conhecer Isaías 61 já vai falando misericórdia aí, né? Ó, Isaías 61. 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus, né? Que me ungiu para proclamar boas novas aos aflitos, enviou-me a restaurar quebrados de coração. Ó, quebrados de coração são exatamente as pessoas que estão com a alma ferida. Coração, toda vez que você vê coração na Bíblia, significa alma, tá bom? Me enviou para restaurar os quebrantados de coração, os quebrados de coração, e proclamar liberdade aos que estão aprisionados em cativeiros. Essa é a unção de Jesus. Estão entendendo? Agora, você precisa de um ministro de libertação para sair do cativeiro? Não, você precisa de quem? De quem tem a unção? Jesus. Agora, tudo é possível para o que crer, né? Você vai precisar ter a sua fé completamente fundamentada em Jesus para sair dessa prisão, né? Você vai precisar da ajuda de Jesus e dos anjos. Então, se você estiver no seu secreto, em adoração, né? Você... gente, o que a adoração faz? A adoração começa a atrair a presença do Senhor, né? Não vai fazer oração sem adoração antes. Não vai fazer saída de prisão. Não vai fazer guerra sem você adorar, sem você fazer seu secreto antes. Se você não tiver a presença dos anjos, de Jesus com você, você se dá mal. Agora, se Jesus estiver com você... você vai, ó, se Deus mandar você fazer X, e X tem que ser lá no inferno, você vai, porque ele paga a conta. Quem manda paga a conta. Aonde Jesus chega, os capetas se dobram, né? Se você está com Jesus, você vai. Então, eu já tive a oportunidade de Deus me mostrar uma coisa na minha infância, ainda que eu não tinha sido liberto. E aí Jesus, eu numa adoração, Jesus foi e me levou até aquela cena e me tirou de uma prisão espiritual na minha infância. Estava eu e Jesus só, no meio de uma adoração. Então eu sugiro, se for fazer sozinho, né? Aí vão perguntar pra mim como que faz pra sair. Eu não vou falar hoje, tá? Porque se eu ensinar aqui, os doidos vão começar a fazer. Sem unção, sem adoração, sem intercessão. Não vou falar. Se vocês quiserem ser libertos, vai no seminário de cura e libertação, que tem intercessor orando 40 dias só para um seminário de 3 dias. É um nível de unção extraordinário, tá bom? Inclusive vai ter um que vai começar amanhã, né? Que eu tô dirigindo. Quem quer saber aí do seminário de cura e libertação, vai na minha bio, tem lá o link, ainda tem algumas vagas, tá bom? Tem uma ministração só para sair de lá. Mas deixa eu continuar ensinando você sobre o reino espiritual. Você já viu Jesus? Eu já. Eu conto em algumas ministrações de adoração profética. Quem já fez seminário de cura e libertação, pode fazer de novo? Pode. Gente, libertação não acontece de um dia para noite não, viu? Eu já vi pessoas participarem de 8, 10 seminários. Por quê? Não consegue sair de todos os traumas de uma vez só. Tem gente que é liberta de uma vez só? Também. Depende. Depende do nível da fé, depende do nível do arrependimento. Tem áreas que você não está pronto para ser liberto, porque você ainda não crê. Ou porque ainda não houve arrependimento na área. Mas a área que tem arrependimento, você vai ser liberto. A área que você crê, você vai ser liberto. Né? Vocês estão entendendo? Gente, estou falando da alma, né? A live vai ficar salva.
A nossa alma, ela pode ser aprisionada. Agora, vocês vão ter que pensar 10 vezes, tá? Para ficar remoendo ofensa. Como o diabo ele sabe que ele não precisa fazer muita coisa para te pegar, é só enviar um filho de Belial para te ofender. Você quer prender um imaturo? É só mandar um ofensor para ele. Manda o ofensor falar mal dele, da família dele e do ministério dele. Ah, o capiroto pega. Por quê? O que acontece? A pessoa deixa a ofensa descer, e ofensa é como se fosse um lodo cheio de bactérias e vírus. Ele entra, começa a contaminar tudo, daqui a pouco tá tudo inflamado, tá tudo cheirando mal. Ofensa você não deixa descer no coração, você pega no ouvido e já rejeita. É assim que o Satanás pega as pessoas. Por que pessoas são depressivas? Porque vivem na atmosfera da ofensa. Quando a pessoa está se livrando da ofensa, Satanás manda outro. E o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai impedir o ofensor de chegar até você? Não. O Senhor vai te dar maturidade para você amar os ofensores. Gente, é até uma bem-aventurança isso. Ofensor e perseguidor vai ter para te lixar, para te ensinar. Ofensor vai ter para te fazer subir de nível. O dia que você entender que as pessoas que estão te perseguindo, na verdade, é a permissão de Deus para você crescer, você vai parar de ficar ofendido e vai usar o seu ofensor como trampolim. Porém, se você morder a isca da ofensa, você vai ficar preso nas dimensões infernais. Porque ofensa vira sentimento ruim. Sentimento ruim vibra na mesma frequência dos demônios, dos anjos caídos e do inferno. E quem vibrar nessa frequência ruim, negativa, ficar remoendo coisa ruim, inveja, ciúmes, ódio, ira, rejeição, depressão, e orgulho, né? Vai vibrar em uma atmosfera demoníaca. Quem está na atmosfera demoníaca sente o que é sentido no inferno. Tortura. Tem gente que é torturado 24 horas por dia em suas emoções. Nunca consegui me libertar da depressão. Minha irmã, que Deus tenha misericórdia de você e que você possa receber essa palavra. Volta lá atrás e perdoa as pessoas. Aí, gente, o diabo ele é tão astuto. Porque quando eu falo assim para as pessoas, elas vão falar assim para mim, eu já perdoei. Amados, perdoar do jeito de Jesus, entendam uma coisa. Não é aquela fábrica de não tem amnésia, né? Ah, eu perdoei, mas eu não quero me relacionar mais. Porque eu não tenho amnésia. Não vou permitir que façam de novo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você quiser habitar na dimensão do amor de Deus, que é a que mais... Gente, se tem uma coisa que os demônios têm muito medo, é o amor de Deus. O amor de Deus dilacera anjo caído e demônio. Sabe a criptonita do Superman? É o amor de Deus para os anjos caídos e para os demônios. Na hora que o amor de Deus chega, eles sentem dor, eu já pude provar isso. Eu já ministrei bruxos e satanistas que tinham demônios poderosíssimos. E eu dava comando para os capirotos sair, eles riam da minha cara. Eles falavam, quem é você para me mandar embora? Você não tem autoridade para me mandar embora. Imagina, né? O temor, meu Deus, eu estou mandando embora. Porque, gente, é muito fácil você ministrar uma pessoa com um demônio, um anjo caído baixo. Você manda embora, acabou. E quando desce os príncipes do inferno lá, eles falam, gente, o Miguelzão falou que o Senhor te repreenda, né? Não dá para lutar contra eles. Eu já tive essa oportunidade de pegar esses demônios que não obedecem e falar, quem é você? Você sabe quem eu sou? E aí, se você entra naquela atmosfera de medo, você entra na deles, porque eles querem gerar medo.
E se a atmosfera de medo entrar dentro de você, você começar a vibrar no medo, eles ganham, porque aí você se iguala a eles. Eu fechei o meu olho e mentalmente comecei a falar assim, eu estava numa sala de ministração, com uma ex-bruxa que eu estava ministrando libertação. O demônio começou a tirar uma comigo, falando que não ia sair e que ninguém ia tirar ele, porque ninguém naquele lugar tinha autoridade para tirar ele. Aí eu fechei o olho, né? Falei, Deus, o Senhor pode tirar, né? Por que o Senhor não vem aqui? O Espírito Santo me falou assim, filho, eu tô com você. Usa a arma do amor. Só isso que ele falou pra mim. Usa a arma do amor. Aí eu olhei assim, baixei minha voz, né? Eu falei assim, ô capiroto, eu não quero falar com você não. Quero falar com a fulana que tá aí, ó. Fulana, sabia que você é amada? Eu sei que você tá me ouvindo. Sabia que o amor de Deus está sobre a sua vida? Deixa o amor de Deus entrar aonde esse demônio te pegou. Aí eu virei pro demônio e falei assim, ô capiroto, você tem razão. Eu não sou nada, não tenho autoridade, mas Jesus tem. E o amor dele venceu a cruz. Aí o Espírito Santo falou assim no meu ouvido, olha pra tua mão. Aí eu olhei assim, e espiritualmente eu via como se um perfume estivesse sendo derramado da minha mão, sabe? Tinha uma essência na minha mão. E eu sabia que era o amor de Deus. Aí eu não falei com o capiroto. Eu falei, fulana, recebe o amor de Deus agora, seja amada. Eu não tenho autoridade contra esse demônio, mas o amor de Deus eu tenho. Aí eu coloquei a mão assim no ombro, perna pra quem te quer. Sabe por quê? O amor de Deus é tipo kryptonita do Superman para demônio. Aí foi embora. Amados, se nós tivermos os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus, nós estaremos nas mesmas dimensões aonde está Jesus. Se nós tivermos os mesmos sentimentos dos demônios, eu posso dizer que os demônios têm raiva? Eu posso dizer que os demônios têm ódio, ira, ressentimento, medo? Eu posso dizer que os demônios têm orgulho? Eu posso dizer que os demônios têm mentira? Se eu começar a vibrar nesses mesmos sentimentos, eu vou começar a habitar, mesmo estando na terra, mas nas dimensões negativas do pecado. Então, minha irmã, você que falou que está em depressão há tanto tempo, você quer ser liberta da depressão? Libera as pessoas que não foram liberadas até hoje. Porque para habitar na dimensão do amor de Deus, a gente vai ter que perdoar como Jesus perdoou. Perdoar não é isso que vocês conhecem não, nem o que eu conheço aqui na terra. Perdoar é você dar o mesmo lugar no teu coração para a pessoa, o mesmo lugar que ela tinha antes de te trair. É assim que funciona. A ofensa, ela tem um poder devastador quando a gente deixa descer no coração. Estão falando mal? E vou falar para vocês, a indignação que dá quando falam mal da gente é grande. Você fica até um tempo assim meio baqueado. Mas o que você vai fazer com aquela informação é o que vai provar para o reino do Espírito em que dimensão você vai habitar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo, ele cita um texto em Provérbios que quando a gente perdoa os nossos inimigos, nós abençoamos os nossos inimigos, a gente faz com que acumule brasas vivas na cabeça dos nossos... E eu estou falando inimigo, inimigo não no sentido do capeta, né? Mas no sentido do nosso opressor, do nosso perseguidor, do nosso ofensor. Quando a gente perdoa e abençoa, ora abençoando, a palavra fala que a gente tem que abençoar.
essas pessoas. A gente faz acumular brasa viva na cabeça dessa pessoa. Agora, não é uma brasa viva que faz mal, gente. É a mesma brasa viva que tocou nos lábios de Isaías. Quando Isaías, a sua bênção para o opressor, abençoa ele, de verdade, ao ponto de a brasa, quando tocou no lábio de Isaías, purificou, porque ele falou, eu falo palavrão. Lê lá. Quando eu falo isso, o povo dá risada, né? Mas o Isaías, lá no capítulo 6, fala, me perdoa porque eu tenho lábios impuros. Lábio impuro é quem fala palavrão. Isaías falava palavrão. Agora, que palavra impura que tinha na época, eu não sei, né? Aí veio um anjo, pegou uma brasa viva do altar, tocou no lábio de Isaías e ele foi purificado. A palavra de Deus fala que quando você abençoa as pessoas que te ofendem, ao invés de ficar amaldiçoando, vem brasa viva e coloca na cabeça. O que uma brasa viva na cabeça dessa pessoa faz? Você ajuda ela a mudar o pensamento dela contra você. Tá te perseguindo, tá falando mal de você? A tua bênção muda isso. O Arlon tá aqui desesperado perguntando para mim o que são espinhos. Já fui ele perguntar umas 10 vezes. Espinhos é um tipo de arma de Satanás, né? Parecido com aquele que Tiago e Pedro falam sobre os dardos inflamáveis. É nada mais, nada menos que um dardo inflamável, né? Quando a gente não tem armadura e não tem escudo, esses dardos ou essas setas, esses espinhos são colocados em nós. Qual que é o problema espiritual dele? Eles têm veneno. E esse veneno tem uma reação, né? Muitas vezes sentimentos de ansiedade, de depressão, de tristeza são os espinhos. Certas dimensões que a gente entra estão cheios desses espinhos, dimensões ruins. Só a gente ter sentimento ruim no nosso coração, de repente, nós entramos em dimensões com espinhos, os espinhos pegam em e a gente começa a sentir uma reação dos venenos espirituais. Então a gente tem que fazer o quê? Retirar o espinho espiritualmente, tá? Se lavar no rio de Deus e pedir para o Senhor extirpar o veneno, né? Que a palavra fala assim, são dardos inflamáveis. Mas esse inflamável quer dizer que inflama. Inflama, sabe? Ferida quando ela inflama. Nesse sentido, tá bom? Isso são espinhos. Orem por mim. Eu vou orar por vocês agora, gente. Já falei bastante. Tem alguma dúvida aí que vocês ainda não entenderam sobre essas questões? Sobre as dimensões celestiais? O reino espiritual, ele é mais visível, mais real do que a gente pensa. O reino espiritual é o original, tá? O nosso é secundário. É o espinho na carne de Paulo? Não. O espinho na carne de Paulo fala de outra coisa. Fala de uma concupiscência da carne. É uma coisa que Paulo... O espinho da carne é uma situação onde nós temos fraqueza. É uma fraqueza nossa. Pastor Wesley, vai deixar lá? Sim, vou deixar salvo. Acordar você. Peraí, deixa eu ver aqui, que eu não estou conseguindo ler tudo. A sensação de estar sufocado é porque está preso em alguma dimensão daquela que eu falei por causa de sentimentos ruins. Sobre brasa na cabeça. Exatamente. Tudo o que se vê foi criado pelo que não se vê. Exatamente. E a ansiedade do crente? Ansiedade é medo do futuro. O que é ansiedade? É medo daquilo que vai acontecer. Medo é pecado, porque o medo é contrário da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Incredulidade e ansiedade andam de mãos dadas, tá? Como que você vai edificar a sua fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ler a palavra em voz alta vai edificar a sua fé. Orar em línguas vai edificar a sua fé. Leia Judas 20 que você vai entender isso, né? O que é sonhar
voando como se fosse um pássaro. Depende do pássaro. Pode ser coisa boa e pode ser coisa ruim, tá? Geralmente, pássaro tem conotação de maldição, tá? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, quando fala de pássaro, tá falando dos demônios, tá? Mas tem um pássaro que é de Deus, a águia, né? Então, a águia é boa, né? Mas pássaro geralmente remete a maldição hereditária ou algum tipo de maldição, né? Por exemplo, ali em Mateus 13, fala da parábola do grão de mostarda. Quando ela cresceu, aí vinha os pássaros e pousavam. Depois Jesus explica que os pássaros é a presença dos demônios, né? Tem uma live sobre medo, hein? Verdade, que eu falei segunda-feira. Borboleta preta, gente, pode ser, borboleta pode ser bom, pode ser ruim, tem que saber o contexto, tá? Porque borboleta pode ser bom no que representa, sabe, a fase, né, da lagarta com a borboleta, é de Deus, né? Tem gente que tá na fase da lagarta ainda, mas depois vira borboleta, mas borboleta preta não sei se é muito bom não. Amém? Se tem significado, Mila, pode ser que sim. Pode ser que sim. Tem que perguntar para Deus, tá? Pode ser que tenha sim. Deus fala através de números. Eu tenho certeza disso, que Deus fala através de números. Deus ama números. Deus fala de números de Gênesis e Apocalipse. Só quem é cego vê, não vê. Né? Amém, queridos? Vou orar aqui, encerrar essa live. Já ensinei bastante vocês sobre o reino espiritual. Gente, o reino espiritual ele é vasto. Tá? Muita coisa para ensinar. Deus ama números, né, Eline? Deus ama, como Deus ama números? Deus é lindo. Deus fala através dos números de uma forma muito poderosa. Deus escolheu. Deixa eu falar mais ainda. Um dia eu vou falar sobre números da Bíblia para vocês. Deus ele escolheu falar pelos números. E os números se encaixam. É incrível, incrível como Deus fala pelos números. O Ricardo Ribeiro quer discernimento. Bom, eu não sei quem é Ricardo Ribeiro, tá? É o seguinte, o capiroto usa muito número para falar sobre numerologia e cabala. Só que lembra, Satanás só inventa aquilo que Deus já estabeleceu. Deus, antes de existir numerologia e cabala, ele já falava através dos números, né? Então, tem gente que olha com óculos da religiosidade e fala, o irmão tá falando de esoterismo, não, tá falando de numerologia. Que numerologia, gente? Antes de existir numerologia, existia um Deus que falava, que ama números, né? Quando for falar de números, vamos fazer junto, Eline. Você sabe mais que eu, minha irmã, que eu sei. Marca aí uma live, Eline, para falar de números que a gente faz junto. Vai ser uma bênção. Ó, gente, segue a Eline aí, ó. Eu fiz uma live com a Eline sobre tribos, né? A gente falou sobre a unção e as bênçãos das tribos. Foi uma bênção. Eu aprendi muito, viu? Fui fazer a live com ela, aprendi um monte, né? Inclusive, só de falar de tribo, tem um monte de número relacionado às tribos, né? São 12, né? Número de governo. Aprender sobre as tribos é estabelecer o governo de Deus sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Vou orar, hein? Vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que esse ensinamento seja selado. Em nome de Jesus, eu quero limpar esse ambiente. Pai, todos os nomes de demônios que nós falamos aqui nessa live, eu quero pedir que o Senhor esteja quebrando agora qualquer tipo de invocação que os demônios acharam na minha casa e na casa dos meus irmãos. Nós não falamos nomes de demônios no intuito de invocá-los. Passamos o sangue do Cordeiro em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. E eu peço agora que o Senhor esteja ajudando, Pai, envia anjos. Pai, tem coisas que a gente ensina, mas agora é só no secreto que as pessoas vão conseguir falar. Deus, eu quero te pedir que as pessoas, cada uma na simplicidade delas, possam entender sobre essa questão de vibrar na mesma vibração
dos sentimentos ruins que aprisionaram elas. Em nome de Jesus eu te abençoo. Anjos do Senhor agora, se você tiver fé, você vai entrar no teu secreto. Você vai colocar diante de Deus a sua depressão, a sua tristeza, os dardos inflamáveis, tá? Você vai colocar a sua infância, os traumas que você passou, seu pai, sua mãe, a rejeição que você passou, as pessoas que te traíram, as pessoas que te perseguiram, as pessoas que te ofenderam. Não precisa fazer muita coisa. Você vai falar só o seguinte diante do Senhor. Ouve o que eu estou te falando. Você vai colocar essas pessoas diante do Senhor e apresentar. Deus, estas cenas, essas histórias, estas pessoas me fizeram habitar em dimensões de sentimentos ruins. Eu te peço perdão. Me ajuda a sair delas. Abre agora um ciclo aonde eu vou ser arrebatado, tirado das dimensões infernais, das dimensões dos sentimentos ruins. Queridos, só faz isso. Só pede ajuda do Senhor. Tenha um passo de fé. Amém? Eu te abençoo. Há uma unção diferente aqui. Se você pegar essa palavra e fizer isso, você vai sair. Pede a força de Jesus, tá? Pede a força de Jesus para perdoar de uma maneira que você nunca perdoou ainda. Pede a força de Jesus para arrancar as ofensas que desceram do teu coração e tirar. Amém? Olha para um nível da destruição que essas pessoas geraram no teu coração e fala assim: Jesus, me dá os teus olhos. Me dá os olhos que o Senhor tinha quando olhava para Judas. Judas estava traindo Jesus. Jesus sabia de tudo, mas Jesus ainda andava com Judas, deixava ele curar, deixava ele expulsar demônio, deixava ele sentar na mesa, deixava ele cear junto. Pede os olhos de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que você vai sair desse tempo de vibrar, né, na mesma vibração que tem no inferno, né, de sentir o que é sentido no inferno. Depressão, tristeza, ódio, raiva, ira, vontade de se vingar. Tá bom? Toda vez que você tiver vontade de se vingar, obedece a Bíblia. Levanta a tua mão e fala: Senhor, eu abençoo tal pessoa. Que essa pessoa prospere financeiramente, sentimentalmente, emocionalmente. Que essa pessoa tenha a graça do Senhor. Que essa pessoa seja abençoada. Acumula brasa na cabeça dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero profetizar pessoas que estão com dores no corpo. Estão ser curadas agora. O Senhor vai enviar anjo para te curar, viu? Em nome de Jesus. Se você está com dor em alguma parte do corpo aí, coloca a mão. Tipo, dor de cabeça, né, na coluna. Coloca a mão lá. Amém? Nós vamos pedir para que o Senhor te cure. O Senhor está mandando eu soprar. Então eu vou soprar. Amém? Coloca a mão agora na região que você está com dor. Na região que tem doença. E fala assim: Senhor, me dá fé agora. Um nível de fé extraordinário. Paramanai, queressuishmenei. Coloca lá no caroço, pode ser. Se tem caroço, se tem câncer, o lugar que estiver doendo. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora e eu declaro que essa dor, esse caroço, essa enfermidade, ela é ilegal nesse lugar. Eu declaro agora que aonde ela é ilegal, aonde ela tomou legalidade, o sangue de Jesus entra e começa a tomar conta. E eu dou uma ordem agora: dor, enfermidade, doença, sai em nome de Jesus agora. Sai! Declaramos agora: sejam curados em nome de Jesus. Os anjos do Senhor agora estão tirando as setas da enfermidade. Agora, em nome de Jesus,
setas de depressão, setas de tristeza, em nome de Jesus, sejam retirados agora todos os dardos inflamáveis. Em nome de Jesus, ó, eu declaro que os anjos estão fazendo assim com você, ó, tirando setas da mente, dos olhos, do ouvido, setas agora de dor de cabeça, todos os ataques que vieram sobre você, os anjos estão te limpando agora, em nome de Jesus. As suas costas que você não consegue atingir, anjos do Senhor, águias, comecem a limpar agora os meus irmãos, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem para que você seja limpo. Todos esses dardos inflamáveis que Satanás tacou sobre a sua vida, seja livre agora dessa dor emocional. Em nome de Jesus. Pai, eu peço agora que o Senhor comece agora a espremer todo o veneno, em nome de Jesus, na mente, no coração, nos sentimentos, nas emoções. Espreme, Deus, espreme todo o veneno seja espremido agora. Seja livre, seja livre, seja livre. Ramanai Kerabasui. Seja livre, seja livre. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, meu irmão. Anjos do Senhor, comecem a atuar agora, limpando o ambiente dos meus irmãos. Eu limpo agora, Senhor Jesus, essa guerra. Limpo as nossas armaduras, Deus. Limpa o ambiente de guerra. Que aquilo que saiu de nós seja levado embora. Demônios amarrados e amordaçados, em nome de Jesus. Nós saímos da atmosfera de guerra agora, em nome de Jesus, Pai. Passamos pela porta que é Jesus e nos limpamos agora completamente dessa guerra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você recebeu uma libertação aí, se você percebeu que você foi livre, se você percebeu que alguma coisa aconteceu, pode escrever aí, tá bom? Para edificar a fé dos irmãos. Se a dor saiu, se o caroço saiu, amém? É pelo poder de Jesus. Toda honra e toda glória a Jesus. Se você precisa de uma libertação mais profunda, eu sugiro que você faça o seminário de cura e libertação. Começa amanhã, tá? Aqui em São Paulo. Na minha bio tem o link da inscrição. Nos meus stories também. Amém? Ah lá, a irmã falou que a dor na coluna saiu, tá vendo? Glória a Deus. Aranai. Quem mais? Para baixo, Ikerimanai. A irmã falou que teve alívio. Em nome de Jesus. Eu quero te encaminhar pro secreto, hein? Dores fortes no estômago na hora da oração. E a voz de comando sentiu um tremor dentro do estômago e saiu. Glória a Deus. Aqui em Salvador será quando vocês convidar a gente. Eu estava com muitas dores no corpo por causa do problema de autoimune. Estava, quer dizer que está curado, irmã? Dor no peito saiu hoje. Olha lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Para edificar a fé, né? Há poder no nome de Jesus, viu? Fiquei totalmente curada e limpa de toda a seta. Aí, ó. Enfermidades. Glória a Deus. Em nome de Jesus. A dor de cabeça saiu. Alívios nas dores do aperto aí, tá vendo? A dor no peito saiu. Tava com opressão na cabeça e agora tá leve. Amém. Meu braço esquerdo, dor crônica por anos não levantava, tá levantando. Glória a Deus. A irmã vomitou aqui, ó. Gente, vômito é libertação, tá? Alguma coisa espiritual saiu e aí o vômito é como se fosse um ato profético, né? Da parte do céu. Amém? Glória a Deus, queridos. Se você tiver fé, entra no secreto agora e faz o que eu te falei. Apresenta as ofensas, as pessoas que você achou que tinha perdoado e pede um nível novo do Senhor. Fala, Senhor, eu quero entrar na dimensão do teu amor para fazer isso. Amém? Te abençoo, se tiver fé. Nem só de lives o homem viverá, viu? Mas do secreto. Amém, querido? Abençoo sua vida, tá bom? Agora só semana que vem live, hein? Tá bom? Que amanhã começa o seminário de cura e libertação aqui em São Paulo. Beijo no coração de vocês. Vão pro secreto, vão adorar o Senhor, vão orar. Tchau, tchau.